Olá, sou o professor André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santiliana. Nós dedicamos os 2 números iniciais da revista Fundação Santiliana ao tema da educação integral, reunindo professoras e professores, gestoras, pesquisadoras, que nos apresentaram o conceito de educação integral e os impactos que essas políticas têm alcançado nas redes de ensino. Hoje nós vamos tratar do tema diversidade e educação. O tema diversidade é bastante complexo e, por isso, nós desdobramos nossa revista em 2 números diferentes. No primeiro, este hoje, a revista da Fundação Santiliana, vamos tratar de diversidade e inclusão, considerando especialmente 2 grandes grupos da sociedade brasileira. As pessoas com deficiência e, segundo, considerar o grupo dos jovens e adultos de baixa escolaridade. Na revista número 4, nós vamos tratar de diversidade e equidade, procurando trazer as questões étnicas e raciais que exigem que a educação brasileira trate com equidade e justiça os povos indígenas, população negra e quilombola. Portanto, falar de educação e inclusão é a tentativa de pensar as questões relativas ao acesso e permanência, neste caso, de 2 grupos distintos, as pessoas com deficiência e jovens e adultos de baixa escolaridade. Ambos os grupos lutam pela inclusão, pelo reconhecimento dos seus direitos e pela consideração que precisam ter nas escolas públicas e privadas. São diversas as condições das pessoas com deficiência, assim como jovens e adultos de escolaridade vivem em situações muito distintas entre si. Mas ambos os grupos são sujeitos de direitos educacionais estabelecidos na lei, na LDB brasileira, e também foram orientados por diretrizes do Conselho Nacional de Educação e estão incluídos em metas do Plano Nacional de Educação. As pessoas com deficiência são o tema da Meta 4 do Plano Nacional de Educação e jovens e adultos estão nas metas 8, 9 e 10 do plano. Portanto, há uma atenção na educação brasileira para essa agenda. Há muitos avanços, é importante reconhecer, mas eles ainda são insuficientes para garantir o direito de todos. A diversidade hoje tem mais reconhecimento na sociedade em geral, mas também nos sistemas educacionais, mas ainda esse reconhecimento é insuficiente, especialmente para determinados grupos. E no caso de pessoas com deficiência, por exemplo, o Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, um documento aprovado pela ONU e pelos países que integram a ONU, né? Na verdade, são os países que aprovam essas resoluções, em 2008, e motivou que o Brasil fizesse uma lei brasileira de inclusão de pessoas com deficiência, que foi aprovada em 2015. A lei estabelece, é muito interessante observar isso, a lei estabelece a responsabilidade da sociedade, coletivamente, de suprimir qualquer barreira e vou ler aqui a lei, que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício dos seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão e à circulação com segurança. O que essa lei trouxe de novo, a partir do que a Convenção Internacional definiu, é que a compreensão dos direitos da pessoa com deficiência mudou. Não se trata de penalizar a pessoa, como sempre se fez, a pessoa com deficiência por suas limitações, mas de suprimir as barreiras que impedem o pleno exercício dos seus direitos e, aliás, de todas as pessoas. É o ambiente que deve adequar-se para acolher todas as pessoas, sejam com deficiência ou não. Não é mais um ônus da pessoa, como sempre se tratou a questão da deficiência. Essa exigência de que o ambiente acolha e se transforme tem enormes impactos, tanto na vida escolar, quanto também na vida social como um todo.
O segundo grupo sobre o qual nós queremos conversar e chamar a atenção sobre seus direitos são jovens e adultos de baixa escolaridade que não concluíram a educação básica, estão fora da escola e não concluíram a educação básica. O acesso à educação básica, ou seja, ensino fundamental e ensino médio, é um direito garantido da Constituição para as pessoas de qualquer idade. No entanto, hoje, a maioria da população brasileira de 25 anos ou mais não concluiu a educação básica. Há mais pessoas fora da escola sem a educação básica concluída do que o número de estudantes que frequentam a escola. Portanto, é um desafio de tamanhos imensos para o Brasil. E o Brasil já tem população escolar expressiva na educação básica, alcançamos quase 50 milhões de estudantes, para nós vermos aí o tamanho do nosso desafio da educação de jovens e adultos de baixa escolaridade. Esse compromisso é um compromisso político, ético, mas também um compromisso internacional. O Brasil subscreveu os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, um projeto, uma proposta, um programa da ONU, aprovado em 2015 pelos países que integram a organização, e entre as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável está o Objetivo 4, que diz: assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas as pessoas. Repara, então é uma meta ambiciosa. Esse objetivo ambicioso se desdobra em metas. A meta 4 diz explicitamente, até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham competências necessárias, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. Ora, o país tem desafios e compromissos muito grandes com a educação e precisamos reconhecer que eles estão avançando. Nós melhoramos muito o atendimento escolar, melhoramos o financiamento, aprovamos recentemente o Fundeb, um novo formato, um Fundeb permanente. Portanto, há importantes avanços na educação brasileira, mas há também alguns esquecimentos. E a educação de jovens e adultos tem sido abandonada nos últimos 6 anos de maneira inaceitável. É preciso retomar essa agenda para garantir direitos. Já as pessoas com deficiência, elas conquistaram avanços muito significativos no último decênio. Inclusive, hoje, em 2021, mais de 90% das matrículas de educação básica de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, mais de 90% dessas matrículas ocorreram em classes comuns, que é o desejável. Portanto, é importante registrar esse avanço, ainda que o atendimento especializado, que muitos deles necessitam, não alcance ainda metade das matrículas. Mas é um processo em curso e um processo que certamente, contando com a pressão social e a participação ativa dos conselhos e das próprias redes de ensino, é uma perspectiva de avanço, porque já há um desenho institucional para responder a esse desafio. Portanto, nessa revista de hoje, nós vamos receber especialistas, pessoas altamente qualificadas, para refletir sobre os temas da educação de pessoas com deficiência e da educação de jovens e adultos de baixa escolaridade. Além de grandes especialistas nesses temas, as pessoas que estarão conosco são ardorosos e dedicados defensores do direito à educação de toda a população brasileira. Olá, eu sou o Rodrigo Mendes, fundador do Instituto Rodrigo Mendes. Para trazer a temática da construção de uma sociedade inclusiva por meio da educação, eu queria começar lembrando que as crianças e jovens com deficiência foram totalmente excluídas das redes de ensino ou segregadas em escolas especiais até muito pouco tempo. Esse contexto começa a mudar com a Constituição de 88, que estabelece que a educação é um direito de todos, em seu artigo 205, mas ainda com interpretações variadas sobre
que tipo de ambiente escolar a criança com deficiência deveria frequentar. E o ponto de inflexão em direção à concepção inclusiva, quer dizer, da participação desse público em escolas comuns, se dá em meados dos anos 2000, quando o Brasil não só assina a Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, mas também incorpora esse instrumento à nossa Carta Magna, quer dizer, a nossa Constituição. Resumindo, essa convenção define que os alunos com deficiência devem exercer o direito de estudar em ambientes exclusivos, em convívio com os demais alunos, seja qual for a modalidade de ensino considerada. Bom, na sequência, resgatando aqui o processo histórico, em 2008, o MEC publicou uma política nacional de educação especial que rompe com o paradigma da segregação, afirmando as diretrizes da ONU. Quer dizer, existe uma ressignificação da própria modalidade da educação especial. E traduzindo em miúdos, a nova política prevê que a criança com deficiência frequente a sala de aula comum e, quando necessário, receba atendimento educacional especializado em horários alternativos. A política fala no contraturno. O Brasil vem investindo nesse modelo há 15 anos e o que se observa é uma profunda transformação, eu diria, na topografia das matrículas. Só para você ter uma ideia, do total de matrículas da educação básica, 93% representam crianças frequentando escolas inclusivas. Daquelas que estão dentro do sistema, o total da educação especial, 93 saíram da segregação e têm direito hoje ao convívio. Se a gente olhar menos de 2 décadas, o cenário era o oposto. Quer dizer, a maioria das crianças desse segmento estavam segregadas. Estamos falando de uma significativa conquista alcançada graças à persistência de uma política nacional, e um conjunto de leis mais recentes que fortalecem a perspectiva inclusiva. Por outro lado, os desafios ainda são bem largos, trazendo 2 dados emblemáticos. As matrículas da educação especial, dentro da educação infantil, por exemplo, representam somente 1,4% do total de matrículas dessa modalidade. Sendo conservador, esse número deveria ser próximo de 10%. Quer dizer, analisando somente as crianças que já estão matriculadas, a gente pode dizer que o Brasil está bem no sentido de representatividade. A maioria está em ambientes inclusivos. Agora, comparando esse contingente com o total, a gente percebe que muitas crianças dessa população ainda estão fora do sistema, completamente privadas do direito à educação. E só para trazer mais um dado, 33% das escolas de educação infantil não dispõem de nenhum recurso de acessibilidade, e provavelmente impõem barreiras à participação de toda a criança. Mas para aprofundar a conversa, eu queria falar um pouco sobre o conceito de educação inclusiva. Em 2015, o MEC e a Unesco me contrataram para a produção de uma pesquisa sobre como foi criada a concepção de educação inclusiva, sob o ponto de vista da sociedade civil. Um dos desdobramentos mais valiosos desse projeto, acho que foi a oportunidade de conhecer de perto, entrevistar em profundidade 23 especialistas de várias partes do mundo. E resumindo, a conclusão do estudo foi que não existe hoje um consenso global, uma única definição. O que se observa é uma espécie de espectro com diferentes definições, mas que compartilham um campo comum, uma área de intersecção ocupada pela convicção de que o acesso à educação é um direito, acima de tudo, da criança, seja ela qual for a sua origem, a sua característica. E as boas práticas que eu tenho acompanhado como pesquisador indicam que a implementação desse direito
deve contemplar 3 pressupostos fundamentais. O primeiro é a garantia de convívio, né? Vou falar bastante a palavra convívio hoje, de interação de qualquer estudante, sejam quais forem as suas particularidades, com o restante da comunidade escolar, na medida em que essa interação é um ingrediente fundamental para que o aluno seja desafiado e possa desenvolver o máximo do seu potencial. O segundo pressuposto é a garantia de acesso ao mesmo conhecimento, ou seja, ao mesmo currículo. Tema muito oportuno, tendo em vista, né, que a Base Nacional Comum Curricular é um elemento ainda novo, né, a gente pode dizer, na história da educação no nosso país. O fato de uma criança ter uma deficiência não pode servir de pretexto para que ela seja privada do conteúdo na sua íntegra, mesmo que isso envolva flexibilizações ou diversificações das estratégias pedagógicas. E, para fechar, o terceiro pressuposto é a existência de altas expectativas para todos os estudantes, né? Elemento que não é tão comum, né, quando a gente olha para as redes de ensino. Tem sido um mantra do meu trabalho, né, visitando escolas e fazendo formação, a necessidade da gente incorporar essa visão de que não importa se a criança tem algum tipo, né, de impedimento, a gente precisa apostar, a gente precisa perseguir altas expectativas, porque ela sente isso, ela percebe e está na nossa mão influenciar o tamanho do sonho dessa criança, o quanto ela vai acreditar nela e o quanto ela vai, de fato, lutar para conquistar esse sonho. Isso não é pouca coisa, uma responsabilidade enorme e a gente tende a subestimar, né, dado tudo que a gente herdou, né, nesse, vamos dizer, quase que um inconsciente coletivo muito negativo sobre o segmento de pessoas com deficiência. Mas, enfim, diante dessa miríade de definições que eu encontrei na pesquisa, eu optei por desenvolver meus próprios estudos a partir da visão de que uma escola inclusiva precisa ser capaz de acolher todos e perseguir altas expectativas para cada um. Essa é a minha definição de uma escola inclusiva. Aquela que iguala oportunidades e busca adotar múltiplas estratégias pedagógicas por reconhecer que cada estudante aprende de uma forma particular. Agora, cabe esclarecer que essas altas expectativas precisam dialogar com essas singularidades, né, de cada estudante. Ou seja, precisam ser personalizadas, móveis e, eu diria, constantemente revisadas. Porque, do contrário, né, se a gente padronizar as altas expectativas, a gente vai continuar excluindo, em virtude da imposição de anseios pré-estabelecidos. Vamos falar um pouco sobre o público-alvo, né? Qual que é o público-alvo que deve ser considerado quando a gente trabalha com esse conceito que eu trouxe? Será que tem algum recorte específico? Então, há alguns anos, né, eu me aproximei de um professor da universidade da região da Grã-Bretanha em geral. Ele trabalha em várias universidades, o Mel Einskoll, um dos principais especialistas contemporâneos sobre o tema, autor de várias publicações da Unesco sobre o panorama da educação inclusiva ao redor do mundo. E quando eu perguntei para o Mel, né, que segmentos de estudantes, na opinião dele, fazem parte do escopo por ele demarcado, quando ele fala de educação inclusiva, ele respondeu com um pensamento que acho que ajuda muito a gente a esclarecer, né, de que público estamos falando. Ele disse que a educação inclusiva não versa sobre crianças com deficiência, mas sobre a necessidade de uma reforma educacional baseada na ideia de que cada criança é importante. Em outras palavras, né, a gente não está se referindo ao segmento X ou ao segmento Y, mas a gente está implicando as diferenças humanas que são inerentes a qualquer grupo de estudantes, né, que precisam ser atendidas hoje, não num futuro incerto, quando, né, como muitas pessoas defendem, quando a escola estará preparada. Isso não vai acontecer. A transformação precisa acontecer agora
mesmo que a gente ainda não saiba exatamente como fazer. Então, por um lado, né, a formação contínua e a oferta de conhecimento estruturado é fundamental, mas isso só vai gerar transformação se, né, processos formativos forem paralelos à presença, ao atendimento dessas pessoas, dessas crianças e adolescentes nas escolas. E por que, então, que esse assunto é, em geral, associado à temática, à parcela de alunos que têm alguma deficiência? Isso faz algum sentido quando a gente ouve aqui, né, nessa classe temos alguns alunos de inclusão, e no fundo, quando se fala isso, se referem aos estudantes com deficiência. Por que isso, né? Bom, essa associação quase que automática, ela decorre do fato de que essa parcela da população enfrentou os mais severos graus de discriminação e injustiça, né, ao longo da história, né? E ainda hoje é sistematicamente excluída. Então, apesar do notório fortalecimento do campo dos direitos humanos ao longo das últimas décadas, alunos com deficiência continuam sendo estigmatizados, né, com um certo carimbo de anormalidade, que obviamente incompatível com esses padrões ainda muito enraigados, padrões homogeneizadores, adotados pela maioria das instituições de ensino. Então, por ora, isso justifica, né, a implementação de medidas específicas desenhadas para acelerar a redução da desigualdade enfrentada por essas pessoas. Eu gosto muito de lembrar que o fato da gente ter uma das legislações mais avançadas do mundo, e eu acompanho isso de perto, né, uma legislação que defende a inclusão escolar como um princípio, que até teve, né, recentemente sob ameaça, mas enfim, que continua em vigor, na minha opinião, não é suficiente para permitir que as pessoas entendam, né, o assunto. Existe um falso dilema do senso comum que precisa ser sempre retomado. Quer dizer, é melhor a gente proteger a criança com deficiência num ambiente mais preparado, com especialistas, que é como se imagina uma escola especial, né? Ou é melhor permitir que ela conviva, que ela corra os riscos, que ela esteja sujeita, né, à imprevisibilidade da escola comum, onde, né, a rigor a sociedade está presente, e ali permitir que ela tenha essa experiência do convívio com a representação do que é o nosso tecido social. Então, vamos lá, né? O que é uma escola especial? Bom, sempre lembrar, né? As pessoas falam, escola especial, nem todo mundo conhece. A escola especial é uma instituição que atende exclusivamente alunos com deficiência, em geral, em turmas pequenas, né? Turmas muito pequenas, em que os alunos têm características semelhantes, né? A última que eu conheci tinha salas com 5 crianças, todas com síndrome de Down. E raramente essas escolas seguem o currículo oficial do município ou do estado, e de alguma forma elas partem da crença de que a criança não vai conseguir conquistar a autonomia. Abertamente elas falam para os pais que eles deveriam se conformar porque seus filhos são sindrômicos, ao invés de ficarem forçando o desenvolvimento dessas crianças. Então é como se o ponto de chegada já fosse definido antes mesmo da largada na corrida da vida. Esse modelo foi testado por décadas, não só no Brasil, um modelo que foi testado globalmente e fracassou. O resultado pode ser observado nas várias gerações de crianças que não foram suficientemente desafiadas, né? O que pressupõe, como eu falei, interação, estímulo, troca. Então, o que temos, né, como opção? Por que vem essa proposta da concepção inclusiva, né? A escola inclusiva, ela vem com a crença de que as instituições de ensino devem ser frequentadas por todos os perfis de alunos, né? Esse
Esse modelo ainda gera insegurança, porque, né, muita gente, é perceptível isso, imagina que o que está sendo proposto é simplesmente matricular a criança com deficiência juntamente com as demais, né? É evidente que isso não funciona. Para que as coisas corram bem, a escola precisa se transformar. Nos últimos anos, eu tenho visitado exemplos de uma boa educação inclusiva em várias partes do mundo. E o que eu tenho observado? Quer dizer, que mudanças precisam ser feitas? Esse é um assunto longo, mas eu destacaria aqui, né, para o início de conversa, em primeiro lugar, o investimento na formação dos professores, oferecendo conhecimento e recursos alternativos, né, dada a amplitude de possibilidades, inclusive que a tecnologia digital hoje traz, a baixo custo. Em segundo lugar, né, tempo para o planejamento das aulas, de forma que as equipes possam discutir cada caso e criar estratégias pensadas para cada turma. E, em terceiro lugar, né, a oferta de serviços de apoio. O aluno com deficiência pode precisar do atendimento de um especialista, de intérpretes, de cuidadores, enfim, dessa rede de apoio, mas não substituindo as atividades com os outros alunos, e sim complementando essas atividades. Quer dizer, não estamos aqui falando de substituir, mas de somar, de agregar. Então, concluindo, as evidências de que a gente dispõe apontam que a escola inclusiva, com os devidos investimentos, né, deixar claro, a escola precisa desses investimentos, é o caminho para que tais estudantes possam ter a chance de participar para valer da corrida da vida, de alcançar o seu melhor e de conquistar a autonomia. Falando um pouco do contexto internacional, né, em 2009 eu fui representar o Brasil numa conferência da ONU em que o tema era pessoas com deficiência intelectual que conseguiram concluir o ensino superior e hoje usufruem de uma vida, vamos dizer, independente. Eram mais de 40 histórias de todas as partes do mundo. E o que existia de comum entre elas, né? Todas as pessoas tinham estudado em escolas comuns e alegavam que esse foi um fator decisivo para a sua emancipação. E qual que é a situação do Brasil nesse contexto? Será que experiências exitosas são agulhas num palheiro? Pelo contrário, né? A gente dispõe de centenas de exemplos de todas as regiões do país, né, que estão disponíveis em uma plataforma, um portal criado pelo nosso instituto há 12 anos, chamado Diversa. Depois o programa vai falar mais sobre esse espaço para vocês. Então, eu acho importante ressaltar que a educação inclusiva, no sentido amplo do conceito, gera dois impactos extraordinários. Primeiro, dá espaço para quem estava fora do jogo, né? E isso é um lugar que contribui para que a escola, para que a nossa educação tenha uma qualidade maior, uma qualidade mais próxima do que hoje se defende como uma escola que dialoga com o mundo contemporâneo. E por que isso? A presença de alunos com deficiência na sala de aula comum resulta num desconforto construtivo e impõe para as equipes pedagógicas a necessidade delas se reciclarem, investirem mais tempo, como eu falei, no planejamento de cada aula e na experimentação de novas didáticas, de novas tecnologias, ou seja, ela gera uma pedagogia mais condizente com a complexidade da nossa sociedade, né? E, além disso, né, oferece para os alunos, para todos os alunos, essa preciosa oportunidade de conviver desde a primeira infância com um reflexo real do que é o mundo, né, com a heterogeneidade. Por que isso é importante? Uma das habilidades mais almejadas atualmente no mundo das organizações, no mundo do trabalho, é a capacidade de uma pessoa se relacionar com quem é diferente, de mediar conflitos e buscar cooperação. Quer dizer, a escola inclusiva ela estimula
o desenvolvimento desse tipo de competência o tempo todo e favorece muito a cidadania, a tolerância, o respeito, ou seja, atributos extremamente necessários para os dias de hoje. Então, indo já para o encerramento aqui, acho importante reconhecer que todo o discurso de que a escola especial é mais preparada, que oferece um atendimento mais adequado, apresenta um espaço mais protegido, acaba sendo sedutor. Para algumas pessoas faz com que a escolha pela escola inclusiva seja, de certa forma, contraintuitiva. Então, é evidente, gente, que a gente precisa canalizar recursos para a formação dos nossos professores. Como eu falei, essa participação do segmento de alunos com impedimentos de longo prazo nas salas de aula comum é um fato recente. Os próprios professores têm declarado em várias pesquisas que esse é um dos temas mais desafiadores para o seu ofício. Agora, para que a gente siga evoluindo, para que os professores recebam os serviços de apoio necessários, as nossas atenções, a nossa capacidade de aplicação de recursos, precisam ser canalizados para essas escolas comuns, para as redes de ensino onde todos estão presentes, e não para uma rede paralela de escolas que vivem uma visão ainda, adotam uma visão anacrônica de que vale a pena separar. Então, eu diria, para encerrar, que no final do dia, todo aluno, toda aluna sai ganhando com essa valiosa oportunidade de aprender com a pluralidade desde a primeira infância. Então, é para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente se aproxima das redes, a gente oferece programas de formação, a gente tem uma área que cuida de advocacy, temos uma outra equipe dedicada à produção de conhecimento. Ficam todos convidados a conhecer aí essas plataformas gratuitas que estão à disposição para professores, gestores, familiares, enfim, pessoas que queiram se aprofundar nesse tema tão pertinente no sentido de ser uma oportunidade, eu diria, para a gente promover mudanças de melhoria na qualidade do ensino. Então, obrigado aí aos amigos da Centilhana, deixo aqui um forte abraço a todos e que a gente se reencontre em breve. Muito obrigado, e boa sorte na jornada de cada um de vocês nas escolas. Eu sou Edneia Gonçalves, sou socióloga, sou educadora popular. Atualmente, eu atuo como coordenadora executiva adjunta da ONG Ação Educativa de São Paulo, uma ONG que tem 29 anos, vamos fazer ano que vem 30 anos de atuação no campo da educação, da cultura e da juventude. A educação de jovens e adultos é não só a matriz do trabalho desenvolvido pela ação educativa, a gente aprende educação a partir do direito, a partir da democracia, a partir do direito à cidadania, E a gente começa a fazer com que esse aprendizado ele se dissemine em todas as outras ações que nós fizemos nos outros campos que nós atuamos, Agora, a educação de jovens e adultos, na minha vida, tem um papel essencial. Primeiro porque eu aprendi educação em sala de aula de alfabetização de pessoas jovens e adultas, e esse trabalho sempre esteve muito articulado com a atuação que eu tenho como ativista do movimento social de negros e negras, Pensar essa articulação tem muito a ver com o que a gente trabalha em sala de aula e o que a gente também reivindica como direito de todas as pessoas, que é uma experiência escolar, na época que quiser, com a idade que bem entender, mas sempre com qualidade. É uma questão de direito, E esse direito ele precisa ser reafirmado.
Uma questão que eu acho que seria muito importante a gente discutir nessa revista é qual é o sentido da educação de jovens e adultos hoje, né? Porque quando a gente faz uma discussão com base na história da educação de jovens e adultos, a gente identifica sempre uma luta de educadoras e educadores, uma luta muito grande para que essa modalidade ela seja reconhecida como um espaço de inovação, um espaço que vai muito além do direito à experiência escolar, vai de encontro à necessidade que a escola tem de acessar conhecimentos que são conhecimentos presentes na vida das pessoas reais. Quando a gente pensa numa sala de aula de EJA hoje, eu sempre penso na mesma sala que eu frequentei há muitos anos atrás, mas com um ingrediente de novidade, de tecnologia educacional muito instigante e que se comunica muito com agora. A sala de aula de educação de jovens e adultos é o espaço da diversidade, é o espaço onde a diferença encontra a possibilidade de expressão. E essa diferença, ela se expressa a partir da vida das pessoas, a partir da oralidade das pessoas e, sobretudo, a partir da possibilidade que a gente tem de articular conhecimentos das culturas, conhecimentos dos territórios com conhecimento escolar, que é esse conhecimento que foi sistematizado pela ciência, que foi sistematizado nas áreas do conhecimento, né? Quando a gente promove na sala de aula de EJA o encontro entre esse saber sistematizado cientificamente com outro saber que foi sistematizado pelas diferentes culturas, a gente percebe que o nosso lugar enquanto profissionais da educação é fazer emergir esse conhecimento de uma forma que ele produza, que ele construa aprendizagens significativas para estudantes e para o professor. Sair de uma sala de aula sem ter aprendido é sinal de que a aula não foi boa. E isso é a EJA que nos ensina. A educação de jovens e adultos, ela ainda é esse campo de disputa tão ferrenho, porque quando a gente pega a história da construção, dos diálogos entre as várias culturas, os vários povos que constituem a história do Brasil, que contribuíram de formas muito diferenciadas e bastante violentas, né, num campo de violência racial instaurado desde sempre no Brasil, a gente percebe que o estudante da EJA, ele traz na sua trajetória uma experiência de enfrentamento e de enfrentamento cotidiano à violência do racismo, do sexismo, à violência LGBT-fóbica. Essa experiência do estudante da EJA, que muitas vezes foi um impeditivo para que ele tivesse uma trajetória escolar contínua, essa experiência ela vai para dentro da sala de aula. E quando ela chega na sala de aula, ela não chega só como uma experiência pessoal, ela chega como uma construção, ela chega como uma visão de mundo e ela chega como uma composição do letramento de reexistência dessas pessoas. A forma como as pessoas reexistem a partir da discriminação e do enfrentamento que é cotidiano às opressões também é importante para a educação escolar. Então, quando nós temos uma formação de professores, formação de gestores, ciente, consciente e, sobretudo, engajada para que essa experiência ela não se perca e não se transforme em trauma, nós temos a possibilidade de construir conhecimentos que passam por novos textos, passam por novas possibilidades de você articular de forma horizontal saberes das diferentes áreas do conhecimento e também a possibilidade da escola não se tornar um disco voador na comunidade, né? Não silenciar os estudantes
passa por não silenciar o racismo, a discriminação e as opressões. Todas as vezes que a gente pensa num projeto de educação de jovens e adultos, a gente tem como ponto de partida a realidade do território. Quem são essas pessoas, o que essas pessoas sabem, como as pessoas constroem a sua trajetória nesse território. E quando a gente fala em território, a gente não está falando só o lugar que a gente mora, a gente está falando de território a partir do que a gente aprendeu com Milton Santos, né? Que território é o espaço da vida vivida. E a vida vivida pelas pessoas passa pelo trabalho, passa pelas experiências que essa pessoa desenvolve em suas relações de afeto, passa pela experiência que essas pessoas adquirem na sua trajetória profissional, que normalmente nas salas de EJA, elas são experiências múltiplas. Então, quando a gente vai construir a proposta, esse inventário de conhecimentos, ele vai convocar os instrumentos metodológicos que nós já desenvolvemos na nossa formação como profissionais da educação, para que emerja esse saber de uma forma que ele possa horizontalmente dialogar com os outros conhecimentos que a ciência nos ensina nas universidades, nos ensina nas nossas formações. Sobretudo, a gente tem que pensar que a educação de jovens e adultos, ela exige um compromisso político de defesa da democracia, porque senão a gente vai lá atrás e vai pensar na educação de jovens e adultos como esse espaço do não saber, o espaço das ausências. E aí, a educação que a gente vai ter condições de ofertar para os nossos alunos é aquela educação desvinculada da vida deles, da vida de construção de saberes que eles enfrentam há muitos anos, que eles constroem há muito tempo. Então, o repertório da educação de jovens e adultos é muito vinculado ao grupo. Aí eu vou trazer uma outra referência muito grande na minha vida, que é a Bell Hooks, né? Que fala da sala de aula como uma comunidade de aprendizagem. E o que é uma comunidade de aprendizagem? É uma comunidade em que todo mundo ensina e aprende. Por isso, a roda, por isso a gente pensar na educação, sobretudo a educação de jovens e adultos, como uma prática da liberdade, como nos ensinou o Paulo Freire, como a Bell Hooks respeita esse ensinamento de Paulo Freire, né? A construção das nossas salas de aula como expressão de uma comunidade de aprendizagem vai repercutir na forma como as cadeiras são colocadas, na forma como nós planejamos a ação, na forma como nós construímos os espaços de fala, na forma como construímos o diálogo. Nós passamos muito tempo correndo risco de perder esse espaço reflexivo que a sala de aula representa na nossa formação. Hoje, a gente pode dizer que estamos de volta à sala de aula que reflete, que discute. E a EJA, ela nos ensina a fazer isso desde sempre. Então, sendo a educadora popular, a educadora da EJA, que eu consegui trabalhar com todas as outras modalidades. A EJA me ensinou que o professor, ele tem esse papel essencial, esse papel que ninguém mais tem, de pensar esse espaço como espaço de paz, de articulação e, sobretudo, como um espaço em que a gente aprende a partir de se assumir como aquele que não sabe tudo. E não sabendo tudo, a gente se abre para os conhecimentos que a sala de aula de EJA nos oferece. Olá, sou a Sol Petrocino, diretora acadêmica da Fundação Santiliana, e venho conversar com vocês sobre o nosso olhar, o olhar da Fundação Santiliana. Nossos convidados, Rodrigo e Edneia, destacaram como o direito à educação não pode se limitar a determinados grupos de pessoas, mas que deve de fato atender a todos e a todas. Educação é um bem comum e, na medida que todas as pessoas têm acesso à educação de qualidade, toda a sociedade se beneficia dessa conquista. Foi com esse objetivo que a sociedade brasileira, o governo, o Congresso, se empenharam em produzir, debater e aprovar o Plano Nacional de Educação,
de 2014 a 2024. Esse plano de decenal já está no período de conclusão. 2024 a gente já está chegando muito próximo dele, mas a maioria das metas desenhadas e elaboradas nesse plano não foram alcançadas, por motivos que devem ser analisados para que o próximo PNE tenha maior efetividade. Vamos considerar as metas do PND especificamente relativas a 2 grupos, as pessoas com deficiências e os jovens e adultos de baixa escolaridade. Dentro desse grupo, na meta 4, o PNL estabelece que universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Já o relatório apresentado no 4º ciclo de monitoramento do PNE, que saiu em 2021, mostra para nós que, em termos regionais, o norte e o nordeste do país apresentaram os maiores percentuais de matrículas do público-alvo nessas classes comuns, representando quase a universalização prevista na meta 4, com 99,2% e 98%, respectivamente. Já a rede privada é a que apresenta o mais baixo percentual de inclusão de pessoas com deficiências. Também nesse relatório temos as seguintes conclusões: 93,5% das matrículas de educação básica de alunos de 4 a 17 anos com deficiência, TGD, altas habilidades ou superdotação ocorreram em classes comuns, o que representou um acréscimo de 8,2% pontos percentuais no período de 2013 a 2021. Entre os dois, a comparação dos 2 períodos parece um número exagerado, mas não é. 8,2 é muito pouco. A gente queria avançar muito mais nessa conquista. Nesse mesmo relatório, que é feito em 2021, 49,5% dessas matrículas deste grupo que a gente destacou recebiam também, além das classes estarem nas classes comuns, recebiam ao mesmo tempo um atendimento educacional especializado. Os demais dessa porcentagem não recebiam nenhum atendimento especializado e estavam somente nessas classes comuns, o que em alguns casos não atende completamente à inclusão prevista e necessária para esse grupo. São importantes os avanços recentes, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o grande crescimento das matrículas de pessoas com deficiências nas turmas regulares. No entanto, há uma diferença entre as redes públicas e privadas. Muitos são os motivos, não vamos discutir agora, imagino que vocês já sabem. Mas com relação à educação de jovens e adultos, a baixa escolaridade é uma situação bastante grave. As matrículas na turma de EJA vem reduzindo desde 2006 e a modalidade sofreu importante corte de recursos do governo federal a partir de 2018. Há 3 metas nesse PNE e dedicadas exclusivamente à EJA, e os objetivos não serão alcançados até 2024, quando se encerra esse Plano Nacional de Educação. A meta 10, que previa a integração de jovens e adultos à educação profissional, sofreu redução ao longo do período do PNE. O conceito de diversidade envolve diferenças e tem a força política de nos levar a questionar que diferenças se tornam suportes e justificativas para as desigualdades que são injustificáveis. A compreensão da relação entre desigualdade e diversidade é fundamental para a promoção da justiça cognitiva e social em nosso país. É assim que a Fundação Santiliana acredita. Olá, eu sou Ana Paula Patente, do Inclusão na Prática, e eu quero compartilhar com vocês a minha experiência de mais de 17 anos na implantação da educação especial na perspectiva inclusiva aqui na rede estadual de Minas Gerais. Vamos falar sobre os benefícios dos estudantes que participam aí, com ou sem deficiência, na educação inclusiva. Esse é um assunto muito importante para a gente falar, porque quando a gente fala da educação inclusiva, há um receio, principalmente de pais, de que a inclusão escolar possa trazer prejuízo para os seus filhos que não têm deficiência. E é exatamente o contrário que acontece. Muitos pensam, que toda essa estrutura vai desviar a atenção dos seus filhos, mas a verdade é que promove uma interação rica e benéfica para todos. Quando a gente
verifica o desempenho acadêmico. Existe uma pesquisa do Instituto Alana falando sobre isso, né? Que estudantes sem deficiência, eles se beneficiam academicamente. Além disso, é muito importante a gente falar que precisamos aprender a lidar com toda a diversidade que existe na nossa sociedade. E essa diversidade está incluída as pessoas com deficiência. Quando a gente olha para a sociedade e a gente vê escolas com um foco na perspectiva inclusiva e escolas que não privilegiam esse atendimento, a gente vê a diferença, inclusive, nas atitudes e nas ações dos estudantes. Podemos perceber, inclusive, as competências tão necessárias para esse momento, né, que são as competências socioemocionais, o desenvolvimento dessas competências que traz aí o desenvolvimento de pessoas autônomas, solidárias, competentes, que estejam aptas para viver em sociedade. Existe um benefício muito grande, porque aprender a lidar com essa diversidade traz para toda a sociedade, né, um olhar para a individualidade, para a singularidade que cada um de nós temos, para aquela identidade que é única, que é só minha. A gente vê isso quando os estudantes enxergam que, apesar da deficiência ou de alguma limitação, todos têm os mesmos direitos, todos podem aprender, cada um tem um tipo de inteligência diferente, tem uma forma de atuar, um ritmo diferente, e isso não é um prejuízo de um para o outro. Quando a gente traz aí o benefício, não é só para a escola, não são só para os pares ali dentro da sala de aula, é um benefício que traz aí para toda a sociedade um olhar diferenciado, nos faz enxergar que tudo aquilo que a gente vivencia, tudo aquilo que a gente idealiza pode ser acontecido na prática, pode acontecer na prática. Por quê? Porque a prática, né? Eu vejo muito professores que buscam não cumprir muito as legislações, principalmente em relação à educação inclusiva, dizerem que a educação é muito bonita no papel. Mas o Rodrigo Mendes fala muito sobre isso, que ela só vai sair do papel para se implementar quando nós tomarmos atitude, né? Então, a lei e a legislação no Brasil, ela é muito bonita de fato, mas para ela se implementar, ela precisa que nós tomemos ações, tomemos atitudes. E é isso que a gente está fazendo aqui, fazendo essa discussão sobre a importância de conhecer a educação nessa perspectiva inclusiva, para que a gente enxergue que os benefícios são muito maiores do que aqueles que a gente, inclusive, consegue enxergar. As atitudes dos estudantes mudam, as relações se aumentam, né? Fazem o bullying cair, as ações de bullying, de olhar para o outro com um olhar de menos-valia. Então, isso tudo muda só porque a educação inclusiva chega na escola. Eu costumo dizer que eu tenho um ideal, né? Não como Alice, mas eu tenho um ideal de que essa pequena amostra de ação inclusiva que a gente faz na escola vai mudar a sociedade e vai mudar o mundo. E é aí que está a chave. Eu enxergo a chave de mudança para o mundo, que a gente quer ver de pessoas que sejam mais solidárias, que olhem para o outro com um olhar mais empático, que entenda, né, as necessidades dos outros, não como um limitador, mas como algo que pode ser um ponto de partida, com a importância da gente caminhar junto, andar numa sociedade que enxerga o outro, enxerga o valor do outro, enxerga a singularidade do outro como benefício. Eu acredito muito que a educação inclusiva, ela promove isso. Mas nós precisamos estar dispostos a mudar. Precisamos ter a disposição nas nossas atitudes de sair do lugar comum, do lugar de comodismo, da sala de aula comum e olhar para a individualidade, para as necessidades educativas de cada estudante. Todos se beneficiam porque, se eu promovo uma aula mais lúdica, mais interativa, em favor de um estudante que tem
uma necessidade educativa, todos se beneficiam. Quando eu promovo um olhar mais empático para aquele estudante, todos se beneficiam. Então, a gente não está falando de tratar apenas o estudante com deficiência, mas olhar para a diversidade de aprendizados, de necessidades, de potenciais, de habilidades que existem em cada um dos estudantes com e sem deficiência. Então, trabalhar dessa forma, entender a educação inclusiva como algo que nos coloca num lugar de comum aprendizado. Eu aprendo com a dificuldade do outro e aprendo com a habilidade do outro também. Ele pode não ter a mesma habilidade que eu, mas vai somar quando nós nos juntarmos, quando a gente buscar ali fazer um trabalho comum. Então, traz para a escola toda um lugar onde a gente vai aprender, onde a gente vai crescer, onde a gente vai sair da individualidade que a escola ultimamente está caminhando. Então, nos faz voltar para o trabalho coletivo, para o trabalho colaborativo, para a participação de todos os educadores na escolarização do estudante. Porque quando a gente fala de escolarização do estudante, a gente está falando da participação de todos os educadores. Eu preciso saber se o meu estudante do AE, ele está sendo atendido de forma completa. Se eu sou um profissional do AE, eu não tenho todas as respostas, mas o professor de matemática tem as respostas da matemática, o professor de geografia tem as respostas da geografia. E quando a gente soma todo esse conhecimento, a gente vai perceber que esse estudante que tem uma limitação, que tem ali um prejuízo no ritmo, no aprendizado, ele vai ter uma habilidade em algumas das áreas que a gente pode tomar como ponto de partida para somar para os outros conteúdos. Então, os benefícios são infinitos, né? A gente poderia falar de vários, e eu queria trazer, né, esses como destaque para que a gente possa, a partir desses, refletir em outros que podem se desdobrar, né, nessa amplitude dos benefícios e fazer com que a gente possa se despertar para ações cada vez mais inclusivas, que incluam a todos, que não deixe ninguém para trás, que olhe para todos os estudantes como estudantes que têm direito de estar ali no ambiente educativo, aprendendo com todos, convivendo com todos e se beneficiando de tudo que todos têm direito. Afinal, nós estamos falando de, né, não só da educação inclusiva, mas do direito universal, né? Então é isso, eu acho que a gente encontra esses benefícios em todos os lugares que a gente olhar dentro do ambiente escolar e não só dentro da sala de aula. E isso vai se estender para a sociedade e vai nos fazer olhar para a sociedade também de forma mais equitativa, mais inclusiva e olhando para cada um desses como que cada um tem os seus direitos, apesar de cada um das suas características que são individuais e diferentes das minhas, mas que vão somar lá na frente, né? E no presente também vão somar para que a gente possa ter uma sociedade aí melhor e que considere a todos de forma inclusiva. Olá, eu sou o Diego Elias, sou nascido e criado aqui no Capão Redondo, zona sul da cidade de São Paulo, e sou coordenador geral do CIEJA Campo Limpo. O CIEJA Campo Limpo é o Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, que trabalha somente com a educação de jovens e adultos, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. O CIEJA, na cidade de São Paulo, o CIEJA Campo Limpo, no caso, né, ele nasce em 1998 e ele é continuidade da política educacional de jovens e adultos do movimento de alfabetização cunhado por Paulo Freire, quando era, então, secretário municipal de educação da cidade. Esse é um projeto totalmente diferente quando a gente vai pensar na EJA. Quando a gente tem ideia de EJA, a gente pensa numa escola regular, com ensino fundamental 1 e 2 ao longo do dia, e à noite algumas salas de aula destinadas à educação de jovens e adultos.
Quando a gente está falando de CIEJA, a gente está falando de um centro. Então, aqui é um centro integrado somente de educação de jovens e adultos. O que isso significa? Significa que a nossa cultura, o nosso horário, a nossa proposta pedagógica, o nosso currículo, tudo que a gente vai pensar sobre o processo educacional é vinculado à estrutura do jovem e do adulto. Nós temos 1.059 alunos, nós temos 70 entre professores e funcionários, servidores e pessoas terceirizadas, e a gente está há 25 anos de atuação aqui no Capão Redondo. Por que o CIEJA ele é tão diferenciado? Primeiro, porque nós não nascemos da ideia de escola, nós nascemos da ideia de um centro, de trabalhar. Antigamente, um projeto antigo da onde nós surgimos era o Centro Municipal de Ensino Supletivo na cidade. E ele foi moldando e mudando para atender da melhor forma a educação de jovens e adultos. Então, as nossas características aqui do CIEJA Campo Limpo é uma educação territorializada, é uma educação vinculada com a comunidade, desde o começo, em momentos de escuta da comunidade, do que fazer com verbas, com mobiliário, uma proposta de educação, foi mudado a forma de agir no cotidiano. Nós trabalhamos com os temas geradores, né? Então os alunos decidem aquilo que eles querem estudar. Nós não temos disciplinas de 45 minutos, aquelas aulas, agora é português, fecha a sua concepção mental, agora é matemática, mais 45 minutos, depois é ciências. Aqui não tem isso, aqui é área de conhecimento. Então o que seria de história e geografia aqui no CIEJA é ciências humanas. O que seria português e inglês, aqui é linguagens e códigos. O que seria matemática e artes, aqui é ensinos lógicos, matemáticos e artísticos. E o que seria de filosofia e ciências no caso de ciências da natureza. Qual que é também o nosso diferencial? Nós estamos localizados em 2 sobrados. Então, a proposta de educação é um ambiente, como vocês podem ver ao fundo aqui, né? É um ambiente todo grafitado, todo artístico, cheio de planta. Quem digitar na internet, CIEJA Campo Limpo, vai se deparar com uma escola que não é uma escola, né? Quem vem nos visitar, e é interessante falar também, se perde na rua porque fica procurando uma estrutura de uma caixona fechada, cheia de concreto. E aqui o ambiente é um ambiente de casa, todo verde, todo florido, cheio de cores, cheio de intervenções artísticas dos artistas da região. Então é uma coisa bastante interessante. Quais são as outras características que nós trabalhamos também? Por trabalhar há muitos anos com o tema gerador, a antiga gestora, que também é muito interessante citar, que é a dona Eda Luiz, uma grande revolucionária na educação, ela, em conjunto com os professores, começou a identificar uma necessidade de trabalhar o que a LDB fala de temas transversais. Aqui no CIEJA nós temos de comissões que levam grandes temáticas. Por exemplo, em 2003 foi promulgada a Lei 10.639. Já em 2004 nós trouxemos a temática para cá para ser discutida e hoje nós estamos na 19ª edição do nosso seminário étnico-racial. Esse seminário étnico-racial é um momento de formação de professores, de saídas para locais que discutem a temática racial, de chamar intelectuais, pessoas do movimento social, cultural e do movimento negro para contribuir no nosso processo pedagógico. É um momento de oficina com os alunos, é um momento de uma grande festividade também que nós fazemos em um dia, né, para culminar uma série de atividades, que aí vem professores universitários, vem gente, tudo que vocês possam imaginar. Parece um centro universitário para trabalhar com a educação de jovens e adultos. Aqui nós funcionamos em 2h15. Essas 2h15, se o aluno, por exemplo, vir de manhã, o horário dele é da manhã, e ele tiver qualquer dificuldade do período da manhã, ele pode vir no período da tarde, ele pode vir no período da noite. Quando ele chega aqui com o histórico do 9º ano, e ele encontra dificuldade de leitura escrita. Então, todo aluno que chega aqui faz uma avaliação diagnóstica e a gente vai avaliar qual etapa da alfabetização ele está. Se ele está na etapa inicial, a gente coloca ele no agrupamento produtivo que vai corresponder àquela fase de aprendizagem. Então, uma coisa é o documento dele e outra coisa é como que ele está aprendendo, como que ele está na leitura e na escrita. Isso é bastante interessante.
O CIEJA também ele é reconhecido, e aí quando a gente fala também, entrando no assunto de o que a EJA está sofrendo no Brasil. Então nós temos hoje, com os dados do PNAD, que saíram agora recentemente, 6,6% da nossa população ela não é alfabetizada. Isso dá um total de 11 milhões de pessoas, né? E a gente tem aí 48% da população, que corresponde a 98 milhões de pessoas que não completaram o ensino fundamental. Então, a gente tem um buraco enorme no nosso processo educacional, no território brasileiro, mas, em contrapartida, a gente está falando do mundo adulto, que muitas vezes a pessoa que deixa de estudar para dar alimento para a família, ela deixa de estudar para ter o segundo, para ter o terceiro emprego, para fazer alguma coisa para vender na rua. Então, por isso que nós estamos numa intensificação do processo da pandemia e por isso que as pessoas estão evadindo. E por isso que o CIEJA é reconhecido. Quando você analisa percentualmente o número de evasão, a gente nem gosta de chamar desse número aqui de evasão, o do CIEJA, ele tem um processo de saída dos alunos para resolver, né, essa perspectiva aí do ensino, né, do dia a dia da sociedade, mas ele tem uma baixa menor do que comparado aos outros projetos, por causa do horário flexível, por causa de outras propostas que nós fazemos. E eu gostaria de fechar a minha fala de dizer que eu acabo de voltar de Portugal, que o CIEJA foi escolhido para representar o Brasil num projeto das escolas transformadoras, né, do desenvolvimento sustentável, chamado um projeto Escolas 2030, e que aponta boas práticas transformadoras na educação. E o CIEJA, por trazer essa perspectiva do jovem e do adulto, de um outro processo educacional, de uma educação territorializada, ele foi eleito representante brasileiro. Então eu fiquei uma semana na cidade do Porto explicando para as pessoas de 10 países como que a gente faz esse processo. Então eu gostaria de fechar minha fala da seguinte maneira: o CIEJA Campo Limpo ele é reconhecido por essa adaptação 100% de uma proposta de jovem e de adulto. Então gostaria de agradecer. Olá, pessoal. Que bom ter vocês na nossa terceira edição dessa revista que tem a proposta de debater e trazer assuntos muito pertinentes e necessários do campo educativo. Hoje eu queria trazer para vocês novas e riquíssimas referências da temática dessa terceira edição. Bom, aqui no site da Fundação Santiliana, eu queria mostrar um pouco para vocês que a gente tem para download gratuito, assim como todas as nossas publicações, o livro Educação Inclusiva na Prática, que é um livro, realizado, tem a edição da Fundação Santiliana e da Editora Moderna, junto com a organização do Rodrigo Mendes. Bom, aqui, ao navegar pelo site, em publicações, vocês podem colocar aqui no campo de procura Educação Inclusiva na Prática e vão se deparar com essa tela aqui. Aqui um pouco mais abaixo vocês conseguem fazer o download da publicação e compartilhar com outras pessoas, ler a publicação online e também tem a nossa versão acessível. Bom, além desta referência, trago aqui para vocês um pouquinho do site, do site do Instituto Rodrigo Mendes, que é uma organização sem fins lucrativos que tem a missão de colaborar para que toda pessoa com deficiência tenha uma educação de qualidade na escola comum. Então, muito interessante aqui, ao navegarem pelo site, que vocês conhecem um pouquinho sobre o Instituto, vocês têm acesso um pouco às notícias, aos programas do Instituto Rodrigo Mendes, a como eles estão atuando para fazer a diferença nessa questão da educação inclusiva. E também tem outros pontos interessantes, por exemplo, para doações, para os parceiros, algum contato. Então, é um espaço muito rico de conhecimento e também para se compartilhar. Fora essa referência que já é riquíssima, trago algumas outras. Bom, esse já é o site da Ação Educativa. Aqui também é um site de fácil acesso, fácil conhecimento. Vocês têm aqui na barra, logo no comecinho, tem um pouquinho sobre a Ação Educativa, qual é a proposta, o que eles fazem, seus projetos. E, resumidamente, a Ação Educativa é uma associação também sem fins lucrativos, assim como o Instituto Rodrigo Mendes, que atua nos campos de educação, cultura e juventude, sempre com a perspectiva dos direitos humanos. Então, aqui, descendo um pouquinho mais,
vocês vão ver um pouquinho sobre o jovem, né, a quantidade de jovem que eles têm em formação, que é atualmente 1.500, a quantidade de livros didáticos que já foram distribuídos, os participantes que eles tiveram em atividades na sede, a questão de formação de professores, atualização. Então, é muito rico, ó, tem muita coisa, vale super a pena vocês entrarem aqui para conhecer mais e difundir um pouco mais das práticas deles e também, né, conhecerem, aprenderem um pouco mais. Além disso, trago para vocês aqui o site do CIEJA, que o CIEJA é o quê? O Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos no Campo Limpo. O CIEJA ele é uma escola, né, que ela surgiu com essa proposta de atender alunos excluídos da educação e por meio dessa educação popular, eles tentam acolher esse público diverso, que geralmente são adultos, jovens, né, alunos, em exclusão. E a proposta principal é o quê? É fazer essas pessoas que têm esse ponto de exclusão serem incluídas, né? Então, o bacana do CIEJA, além de todo o seu trabalho, e aqui quando vocês entram aqui, vocês descobrem, como eles mesmos colocam aqui, o programa Escolas Transformadoras. Então, tem muita coisa boa, tem muito material do programa, tem os materiais das escolas, então fica o meu convite. E, por último, tão importante como os outros, eu deixo o convite para vocês conhecerem um pouquinho sobre a Cátedra Unesco de Educação de Jovens e Adultos. Bom, a cátedra, ela promove eventos, ela promove a formação de educadores, publicações, debates, assim, é uma vasta gama de atividades, de conteúdos mesmo, que sempre está priorizando e buscando para que a gente consiga ter uma educação para jovens e adultos de qualidade e que, né, que promova, que incentive essas pessoas e que incentive os locais a cada vez mais a gente promover cursos, seminários, eventos e dar a educação e a qualidade, né, a qualidade da educação que todos merecem, né? E, bom, essas são as referências dessa edição. Eu espero que vocês gostem, né? E tenham gostado muito do conteúdo que a gente selecionou com todo carinho nessa terceira edição. Fica o meu abraço, meu muito obrigada e aguardo vocês na próxima edição. Até mais!